Bom, então nós começamos aqui a nossa primeira aula do semestre, onde nós vamos falar sobre princípios de cartografia, é a nossa primeira aula teórica, e a ideia é mostrar alguns princípios que vão ser importantes para a gente trabalhar os demais ao longo da disciplina. Então, dentro da ideia de princípios de cartografia, a gente tem as definições do que é um globo, do que é um mapa, uma carta e uma planta. Então, quando a gente está falando em globo, geralmente a gente está fazendo uma representação dos aspectos do planeta, né, sobre uma superfície esférica. Então, geralmente a escala é pequena, nós estamos abordando os aspectos naturais e artificiais de uma determinada figura planetária e, obviamente, a principal para o nosso estudo é a do planeta Terra. Ela tem uma finalidade basicamente ilustrativa, para a gente poder entender um pouco da dinâmica ou um pouco de como os elementos estão distribuídos na superfície terrestre. O nosso segundo elemento é o mapa, que é uma representação dessa superfície que é esférica ou que não tem uma forma definida, né? Ela é uma superfície irregular, no plano. Então, geralmente, quando a gente trata da representação, a gente faz uma transformação e mais para frente a gente vai ver como fazer essas projeções, né, da superfície, que é irregular, numa superfície plana. O mapa, então, ele tem uma escala pequena, que vai ali de 1 para 10 milhões até 1 para 250 mil. Em seguida, nós temos a carta, que geralmente ela é dividida em folhas, né, que também tenta representar os aspectos da superfície, mas agora com um pouco mais de detalhes do que nos mapas, né? Então a gente já começa a identificar pormenores com um grau de precisão compatível com a escala. Geralmente, a carta ela vai ser feita em média ou grande escala, por volta de 1 para 200 mil até 1 para 25 mil. E a planta, ela é um caso particular de uma carta com grande escala para uma determinada área. Então a gente trabalha ali com 1 para 10 mil e 1 para 2 mil. Então, pegando alguns exemplos aqui, a gente tem o mapa político do Brasil. Nós temos o mapa das unidades de relevo do Brasil, a escala de 1 para 5 milhões. O mapa político de Minas Gerais, com a escala de 1 para 1 milhão e 800 mil. A gente vai aumentando a escala, a gente começa a enxergar mais detalhes. Então aqui a gente tem o mapa de florestas plantadas do estado do Paraná, na escala de 1 para 600 mil. O mapa de florestas ainda no Paraná, mas agora para uma região específica, na escala ali de 1 para 261 mil. E aqui a gente tem um exemplo de uma carta com escala de 1 para 160 mil. Note que, em muitos casos, essa definição ou a distinção precisa do que é carta e do que é mapa não é tão respeitado. Então a gente tem aqui um documento, um exemplo, né, uma imagem, uma ilustração num documento científico onde o título da figura menciona mapa, o que de certa forma está fora daquele padrão que a gente, viu há pouco, mas também não gera nenhum tipo de
problema para o que a gente quer mostrar. Só para ter essa distinção entre cada um desses elementos. Aqui a gente tem uma carta que já trabalha com a questão da carta topográfica na escala de 1 para 25.000. Ali a gente tem no canto superior direito a descrição de qual folha que essa carta pertence. Aqui mais uma vez, uma outra carta na escala de 1 para 25.000. Por fim, a gente tem aqui um exemplo de uma planta, onde a gente consegue ver uma quantidade de detalhes muito maior, e a nossa escala também já está bastante elevada, ali, com 1 para 5.000. Agora a gente vê algumas definições relacionadas com imageamento, que é justamente a forma como a gente tem para obter as fotografias da superfície terrestre. Então eu posso fazer isso utilizando fotografia aérea, né, que geralmente são obtidas em nível suborbital, muito utilizadas para a elaboração de documentos de média e de grande escala, onde a gente consegue visualizar muitos detalhes da superfície. Nós temos a definição do que é um mosaico, que vai ser um conjunto dessas fotos de uma determinada área para dar a impressão de que eu tenho uma única fotografia. Já a ortofotocarta é quando eu tenho a transformação da foto em uma projeção ortogonal, de maneira que eu consigo eliminar alguns efeitos de perspectivas, né? Quando a gente faz uma fotografia, ela não é totalmente sem ruídos. Então, principalmente nas bordas, a gente tem distorções relativas às lentes e própria inclinação da câmera. Temos variações de escala na imagem, deslocamento de objetos em função do relevo e vários outros aspectos que precisam ser corrigidos para que a gente faça uma avaliação um pouco melhor do que nós estamos visualizando. A gente trabalha com uma ortofotocarta. E por fim, nós temos a imagem de satélite, que é obtida no nível orbital, com os satélites, né, que ficam ao redor da Terra ou de algum outro planeta. E a gente consegue elaborar documentos cartográficos com escalas variadas, e vai depender muito da qualidade da imagem que a gente está obtendo, da resolução espacial e da resolução radiométrica dessas imagens. Aqui a gente tem um exemplo, né, de como é feita a obtenção de fotografias aéreas, principalmente quando a gente quer fazer o imageamento de uma grande, de uma extensa área. Então essas fotografias são tiradas ou com aviões, o que era feito mais antigamente, ou com veículos aéreos não tripulados, que é o que mais tem sido utilizado hoje, principalmente no setor florestal, pela extensão das áreas que nós temos. E uma das questões relacionadas com essa obtenção é justamente a maneira como essas imagens são obtidas, né? Existe toda uma padronização voltada para a obtenção dessas fotografias. Então a gente tem um plano de voo que deve ser obedecido a uma determinada altitude, fazendo fotografias em que haja a sobreposição da fotografia seguinte com a fotografia atual, tanto no sentido do aerolevantamento, né, da trajetória do drone ou do avião, quanto lateralmente. Então a gente precisa que haja essa sobreposição justamente para depois nós trabalharmos com estereoscopia e conseguirmos fazer uma avaliação do relevo que a gente está mapeando. Aqui um exemplo de fotografia aérea que foi tirada com um drone, que nesse caso aqui ele estava a uma altitude a cerca de 100 metros em relação ao solo. Então a gente consegue identificar muitos detalhes, né, ali de um plantio de eucalipto, uma área
que não está sendo manejada, as estradas. E aqui uma outra imagem também obtida com um drone, onde nós conseguimos ver muitos detalhes da vegetação, né, e também ali do gado que está na imagem. Agora a gente tem um exemplo de mosaico, onde as imagens, as fotografias, elas foram obtidas e unidas, né, de maneira a dar a impressão de que é uma única imagem. Aqui nós temos um outro exemplo de mosaico, com imagens obtidas com drone lá no Instituto de Ciências Agrárias da UFMG. A gente consegue, com isso, ter uma visão do todo da propriedade, né, do campus da UFMG. E aqui um exemplo de imagem de satélite. E quando a gente chegar lá na parte de sensoriamento remoto, nós vamos trabalhar bastante com as imagens de satélite e vamos também ver que nós geralmente pegamos essas imagens em tons de cinza da maneira como ela está aqui, e aí fazemos as transformações, né, as operações adequadas, para que nós consigamos visualizar na escala de cores, né, colocar ela no RGB, por exemplo, ou trabalhar com outras faixas espectrais para a gente fazer a análise da vegetação. Um assunto importante para o caso da cartografia é justamente a definição da escala, que vai ser a razão, né, entre a distância no mapa e a distância na superfície terrestre. Então, é essa relação que vai definir a minha escala. Né? Então, quanto menor o denominador dessa divisão, dessa razão, maior vai ser a minha escala e menos vezes a realidade é reduzida. Então, tem escalas que podem ser consideradas pequenas, que são abaixo de 500 mil, 1 para 500 mil, médias, de 1 para 500 mil até 1 para 50 mil, e de grande escala, acima de 1 para 50 mil. Então, quanto mais próximo essa divisão for de 1, mais próximo o que eu estou enxergando é do valor real daquele objeto. Aqui só para comparação, quando a gente sai de uma escala de 1 para 10 mil para uma escala de 1 para 750 mil, isso significa que eu estou diminuindo a minha escala e aumentando a quantidade de área que eu estou enxergando ou que eu consigo mapear ali no meu documento. Por outro lado, quanto maior essa área que eu consigo mapear, menor a quantidade de detalhes que eu consigo colocar ali dentro desse documento. A escala ela pode ser colocada no documento de maneira numérica, que é o que a gente geralmente visualiza na forma de fração. Então, 1, 2 pontos, 25 mil. O que significa que a cada 1 centímetro no mapa vai corresponder a 25 mil centímetros no terreno. Então, a escala de 1 para 25 mil. Então, quando eu tenho essa informação, 1, 2 pontos, 25 mil, a gente chama de escala numérica. A escala gráfica, quando eu tenho uma figura que simboliza um segmento de reta graduado e que vai ser reduzido ou ampliado juntamente com o mapa. Então, quando eu tenho um documento digital, ou digitalizado, se eu amplio ou reduzo, a minha escala ela é acompanhada, né? A figura acompanha e gera automaticamente a escala. E eu tenho uma escala nominal, que vai ser a igualdade entre o valor no mapa e o valor no terreno. Então, 1 centímetro, por exemplo, igual a 10 quilômetros. Aqui a gente tem um exemplo de escala numérica, 1 para 5 milhões. A gente tem um exemplo novamente de escala numérica, com uma escala gráfica ali já embaixo.
E aqui vários exemplos de escalas gráficas, né, em diferentes escalas aqui. Então, para a aula de hoje, a gente tem isso. E agora vocês já podem acompanhar também na apostila e fazer os exercícios que são propostos. Até a próxima!